da palavra de Deus, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos falar com o Pai. Pai, nessa hora, nesse momento, ó Deus, que nós celebrávamos em julho, um momento de festa e alegria na igreja, nós não podemos estar juntos. Mas nós queremos, Senhor, pedir para que o Senhor venha nos revelar através da Tua palavra a força que o Teu corpo, que a Tua igreja tem aqui nessa terra quando ela está unida, mesmo ela não estando junta fisicamente. Que assim o Senhor possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Graças a Deus. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133, esse salmo famoso, esse salmo que eu vou ler com você na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No início dessa mensagem que eu quero falar com você, abre o seu coração e abre o seu coração nesse momento que eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro religioso. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de uma constituição do reino de Deus, do reino dos céus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus nunca pregou para alguém ser judeu, ou mesmo ser cristão. Ele nem usa essa palavra cristão. Esse termo cristão, se eu não me engano, aparece 2 vezes só na Bíblia. E o termo cristão se refere às pessoas que expressavam, tanto na sua vida, o caráter de Cristo, o amor de Cristo, o poder de Cristo nas suas vidas, de tal forma que as pessoas começaram a chamar essas pessoas de cristãos, de pequenos cristos. Era um termo pejorativo, era um termo para tirar sarro, mas que aí foi usado para aqueles que viviam a realidade do reino dos céus. Porque Jesus veio trazer as boas novas do evangelho do reino. Jesus sempre vai falar do reino. Então, eu quero falar com você hoje sobre princípios do reino. Guarde sempre no seu coração, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de constituição, de como funciona o reino de Deus, de como funciona o reino dos céus. E como o próprio Deus não pode ir contra a sua palavra, o próprio Deus tem algo acima dele, que é a palavra dele. Ele não pode ir contra a sua palavra. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou e ele disse, e as coisas foram feitas. Mas quando Deus escolheu e quis nos salvar, ele não pôde simplesmente dizer, eu vou salvar o ser humano, mas ele teve que se tornar um ser humano e morrer na cruz para poder nos salvar, porque o próprio Deus não dá um jeitinho naquilo que ele fala. Ele diz assim, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Ele diz assim, eu zelo para que a minha palavra seja cumprida. A palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Portanto, eu quero falar com você sobre o que está escrito na palavra de Deus, sobre aquilo que o Espírito Santo, eu creio, que inspirou Davi para escrever esse salmo. E esse salmo, ele vai trazer para nós como que funciona o agir de Deus no povo de Deus. Lembre-se, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus. Tanto é que quando ele fala com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele não vai para dizer, Nicodemos, você faz parte do reino porque você é judeu. Ele diz, o próprio Jesus vai dizer para Pilatos,
Ele pergunta, tu és rei? O teu próprio povo te entrega a mim? Ele fala, meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, os meus súditos seriam ao meu favor e não contra. Portanto, Jesus é rei e rei dos reis, rei dos céus. Assim diziam os demônios quando viam Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então, eu quero falar com você 4 pontos muito importantes aqui nesse Salmo de número 133, que vão nos levar a entender que mesmo distantes, nós podemos estar unidos. E quão preciosa é a nossa união. Começa já o Salmo, no versículo de número 1. Você pode ver comigo aí na tela. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele começa a dizer que é agradável, que é bom os irmãos estarem juntos. A palavra ali para viver é a palavra para sentar, mas ela pode ser traduzida como sentar, como habitar, como morar. E aí ele usa o numeral 1. Como é bom sentar unido, junto, os irmãos. E era um cântico, e isso na verdade, Salmos, é um livro de canções. E como está escrito no versículo 1 da Bíblia hebraica, que para nós, na sua Bíblia, na minha Bíblia aqui em português, está em itálico, Cântico de Romagem de Davi, na verdade na Bíblia hebraica é o primeiro versículo, que vai nos mostrar que esse versículo foi escrito por Davi, e que vai mostrar que era um cântico de romagem, a partir do Salmo 120, que são cânticos de romagem. O que é isso? O judeu, ele tinha que comparecer diante de Deus 3 vezes por ano, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, que era a festa também das primícias, das colheitas, e na festa dos tabernáculos, das tendas. Então eles se reuniam de toda Israel, e por isso que é atribuído esse texto para Davi, no tempo que havia todo Israel unido, né? O norte com o sul, Judá com Israel, as 10 tribos do norte com as 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim. Juntas elas se uniam e iam com as suas famílias, quem podia ir com as famílias, mas pelo menos os homens, mas esses homens das suas cidades natais viajavam juntos, e eles viajavam cantando em festa, em alegria. Assim como nós vamos ver no Novo Testamento, quando José e Maria vão para a Páscoa, para Jerusalém, e Jesus já tem 12 anos, e ali eles perdem Jesus porque eles estavam viajando todo mundo junto, todo mundo da mesma cidade, talvez de uma mesma região, dependendo do tamanho da cidade. Então ali eles viajavam juntos com muita alegria, com muita festa, cantando, louvando, engrandecendo, adorando o nome de Deus. E ali mostrava a unidade. Em primeiro lugar, a unidade da família. Para que os irmãos estejam juntos, a família tem que estar junto. Então a primeira coisa que mostra aqui nesse versículo de número 1 é a unidade. A gente tem que entender que o próprio Senhor Jesus, ele vai orar em João 17, dizendo, Pai, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu oro para que o Senhor guarde eles do mal. E eu oro, Pai, para assim como nós somos um, que eles sejam um, para que o mundo conheça quem tu és. Assim, a gente tem que entender que a unidade começa na nossa casa, na nossa família. A unidade se passa para a igreja. Igreja não é uma instituição religiosa, mas é a agência do reino de Deus aqui na terra. E se você não faz parte da agência de Deus aqui na terra, quero te convidar a fazer parte. Porque se você não faz parte da agência do reino dos céus aqui da terra, se você é um desertor, como que você vai fazer parte da agência de Deus lá do céu? Mas aqui está dizendo como é bom e agradável que haja unidade, que haja união. É claro, é unidade na diversidade. Nós somos diferentes, mas temos algo que nos une, que é a nossa fé no Senhor, que nos fez tornar filhos de Deus, que nos fez ser cidadãos dos céus, ter uma pátria celestial e nos fez ser embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Essa unidade, ela existe porque agora, acima de sermos brasileiros, acima de termos um passaporte da mesma nacionalidade, nós temos uma pátria eterna e celestial que faz a gente estar na terra, mas ser peregrino na terra, que é o que nos une. Isso que nos une, que fazia com que
todas as pessoas ali de Israel, tanto de Israel quanto de Judá, de todas as tribos, se juntassem unidos, cantando em alegria, para ir até Jerusalém, até o templo, para adorar a Deus. Juntos na mesma fé, eles se uniam para adorar a Deus. Assim como diz que um dia todos nós vamos estar juntos diante de Deus, todos os povos, línguas, tribos e raças estarão juntos para adorar a Deus. Não só no céu, porque nós não fomos feitos para estar no céu, mas na terra. Quando Jesus reinar aqui na terra, nós vamos reinar com Ele, porque Ele é Rei dos Reis e nós somos reis. Assim, o texto está dizendo que a nossa fé, que nos faz filhos, que nos faz pertencer a um reino, nos dá essa unidade que começa no nosso lar. Jesus falou que a unidade é tão importante que quando acusaram ele de estar expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu, ele vai dizer como que um reino pode estar dividido contra si mesmo, ele vai cair. Como que uma casa vai continuar de pé se ela estiver dividida? Portanto, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter unidade na sua casa, unidade na igreja. Se não há unidade, nós vamos ver a consequência disso na continuação do texto. Então, primeira coisa, guarde no seu coração, unidade. Unidade. Nós somos um pela fé que nos une. Eles estavam 3 vezes no ano só juntos, mas eles se uniam na sua fé, como o apóstolo Paulo diz, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só corpo, um só Cristo, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Essa fé nos une. Eles só podiam estar todo Israel junto 3 vezes por ano, mas no resto do ano eles estavam juntos, pela fé que eles tinham. E por isso é bom e agradável estarem unidos os irmãos. E aí continua no versículo 2, é como o óleo precioso sobre a barba, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui ele vai fazer 2 comparações da união. Ele vai falar, a união é como isso. A primeira coisa que a união faz, ela nos faz ter acesso à presença do Espírito Santo. A presença da unção de Deus. Está faltando unção de Deus, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você se matar de orar, se matar de jejuar, não adianta você sacrificar se você não obedecer. Então você tem que entender em primeiro lugar, que aqui está dizendo que a unção vai vir quando houver unidade. Mas ela está dizendo que primeiro vem sobre a cabeça. A cabeça do corpo é Cristo. Hoje, a Bíblia diz que não só, como no Antigo Testamento, Arão é a símbolo maior de sacerdócio, é o primeiro sacerdote, é o primeiro sumo sacerdote que é instituído por Deus através de Moisés, que ora e unge Arão e depois vai ungir seus filhos para ser a herança levítica, a herança daqueles que vão ministrar perante de Deus. Todo o povo de Deus era representado diante de Deus, todas as tribos de Israel eram representadas pela tribo de Levi, pela pessoa de Arão. Assim está dizendo que vem da cabeça, assim hoje nós sabemos que a cabeça da igreja é Cristo. E que nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Deus, o Pai, escolheu agir no mundo através do seu Filho, e hoje o seu Filho está no céu, porque ele diz, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou poder interceder por vocês, e ele vive para interceder por nós dia e noite, e a Bíblia também diz que ele foi para o Pai para enviar para nós o Espírito Santo, o Consolador, mas ele vai enviar naqueles que estão de acordo com a lei do reino dos céus, como eu te disse no início, e essa lei é baseada, em primeiro lugar, você tem que entender, na unidade, e ali na unidade, onde vem a unidade, começa na cabeça que é Cristo, e aí passa para a igreja, mas a igreja também tem aqueles que são os líderes, os cabeças, os pastores, que ali Deus vai ministrar a sua bênção e vai vir sobre o povo de Deus. Não só os pastores, hoje são sacerdotes, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, então nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. As pessoas não podem conhecer a Deus, não podem conhecer a Jesus, a não ser através da minha pessoa e da sua pessoa. Mas aí então começa pela cabeça e desce pelo corpo. Aqui diz, desce sobre a barba de Arão, porque assim eles ungiam a pessoa na cabeça, escorria pela barba e aí descia pelas suas vestes, pela gola e descia pelas suas vestes até cair no pé.
Porque o judeu sempre vai pensar que um ser humano começa pela cabeça e termina pelo pé. Então está dizendo que começa em Cristo e desce para toda a sua igreja. Não faz acepção de pessoas, a unção de Deus quando há unidade. Mas não é preciso ter. Como nós não estamos podendo ter a unidade local, de estarmos juntos no mesmo local, como Israel não podia ter essa união no ano todo, eles podiam 3 vezes ao ano se reunir ali no templo, assim também, meus irmãos, nós permanecemos juntos pela fé, na unidade, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós assistimos os vídeos juntos, quando nós entramos juntos nas reuniões online que nós temos, quando nós ligamos para o irmão, quando nós estamos representando a Cristo. Agora a gente pode representar onde? Na nossa casa, no trabalho, talvez mesmo que à distância, mas ali Deus vai agir através da nossa vida. À medida que a gente está unido com a igreja, está unido com os irmãos, está unido com o corpo de Cristo. E continua dizendo no 3, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então está dizendo, olha, a unidade é como a unção e a unidade que foi colocada sobre Arão, e a unidade também é como orvalho de Hermon. O que é o Hermon aqui? O Hermon é um monte que fica no norte de Israel, na parte mais ao norte de Israel, quando ela conquistou o território maior, que já fazia parte ali com a divisa com a Síria. E é um monte que tem cerca de quase 3.000 metros de altura, se eu não me engano, são 2.870 metros. E nesse monte, no pico do monte, tem neve. E o que acontece? Se você dormir ali ao pé do monte, se você colocar uma barraca, logo de manhã você vai acordar com a barraca toda molhada. Se você colocar roupa para secar, vai acordar molhado, mesmo no tempo de seca. Por quê? Porque ali existe um orvalho que cai todos os dias. Mas não só isso, o Monte Hermon, devido à sua altura, a neve que derrete do monte, ela vai escorrer e vai irrigar o Rio Jordão, que vai começar ali no norte da Síria e vai descer até lá embaixo no Mar Morto, ali em Jerusalém, um pouco mais ao sul. Então, a água que traz a vida, que traz a irrigação para todos os montes, outros montes, boa parte dessa, mesmo quando não tem chuva, vem do Monte Hermon. Então, assim, Deus, ele trabalha, assim a vida que vem de Deus, ela vem para toda a igreja. Aqui está falando do Israel completo, desde o mais ao norte até o sul. E aqui está falando para nós, assim, Deus ordena a vida através do Monte Hermon, que vai descer até Sião, que Sião é o monte de Jerusalém, é ali onde fica Jerusalém, também em inglês chamada Zion. É ali que Deus ordena a sua bênção, a gente vai ver na sequência. Mas como isso? Por quê? Porque a vida de Deus é para estar entre todos, não dá para estar afastado do corpo, é para todos. Mesmo a gente não vai estar todo o tempo junto assim, aqui no orvalho do Monte Hermon está ali ao norte, mas atinge a todos, e é por isso que a gente precisa continuar orando uns pelos outros, é por isso que a gente precisa continuar unido pela nossa fé, unido, se esforçando para estar junto, né? A gente prepara uma vez por semana uma reunião online para a gente estar junto, e se a gente não está naquela reunião é porque a gente não prioriza essa reunião. A gente pode dar quantas desculpas a gente quiser, mas se for para trabalho a gente vai estar, e para isso a gente não vai estar, mas é porque a gente está colocando as coisas de Deus na prioridade. E aí o que vai acontecer? As coisas de Deus vão ficando em segundo lugar, a gente não está fazendo o que Deus mandou. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça enquanto? Em segundo lugar, em terceiro lugar? Não, em primeiro lugar. Não é só a igreja, mas é todas as coisas de Deus que começam, sim, pela igreja, porque é a agência de Deus na terra. Amém? E ali então diz, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então a palavra aqui para ordenar é uma ordem que o Rei dos Reis, a gente tem que entender que no reino, a palavra do rei é lei. Então Deus já disse, está dito. E para quem que vai funcionar isso? Para aqueles que têm a unidade. Aqueles que não têm unidade, Deus não pode abençoar com a unção que traz vida, que traz poder, né? Assim disse Jesus, aquele que crê em mim, rio de águas vivas vão fluir do seu interior, porque muitas das vezes o cristianismo que a gente vive é já um cristianismo que eu vou dar uma
um exemplo de segunda categoria, categoria por quê? Porque é um cristianismo só de dizer, eu acredito em Cristo, ou eu sei que Jesus é o Cristo, e fica só por isso mesmo. Não é aquele cristianismo dos cristãos que foram confundidos por Cristo. Então não vale de mais nada esse termo cristão. Nós temos que entender que a gente tem que pertencer ao reino e que a gente foi feito à imagem do nosso irmão mais velho, Jesus. Portanto, Deus vai ordenar a sua bênção sobre aqueles que vão guardar essa palavra. É a lei do rei. O próprio rei não pode ir contra a sua lei. Se lembra, se a Bíblia conta que Esther, quando ela pediu para o rei havia executado uma lei de que no dia tal, todos os judeus poderiam ser atacados e mortos por todas as pessoas do reino. Aí então ela vê que a sua mulher, que ele havia casado, uma das mulheres, que era Esther, era judia. Então logo com isso poderiam matar a sua esposa. E quando ela pede para o rei que seja revogada essa lei, ele diz, eu não posso. Eu disse, está feito. Mas o que eu posso fazer é decretar um novo decreto de que os judeus podem se defender. E ele decreta esse decreto e aí os judeus vão ter uma vitória ainda maior naquele dia sobre os seus inimigos. E aí então vai se comemorar uma festa nesse dia, que é o dia que eles vão se defender dos outros povos. Então, se um rei humano teve que guardar a sua lei, porque a palavra do rei é lei, quanto mais o nosso Deus que está no céu, quando ele decreta, ordena alguma coisa, ali o Senhor decreta a sua bênção para sempre, bênção e vida para sempre. A unção de Deus, a vida de Deus flui sobre aqueles que têm unidade, sobre aqueles que querem estar juntos. Nós não podemos estar juntos, nós preparamos esse culto muito especial para você, preparamos essa mensagem especial para você, mas queremos dizer que a gente vai continuar junto orando, buscando a Deus, estando junto, como eu vejo todas as pessoas entrando ali, todos os dias, 8 horas que a gente coloca uma mensagem de segunda a sábado, colocando uma mensagem para o irmão, estando junto, ligando para o irmão, estando junto, entrando junto no dia que a gente pode estar junto ali, que agora é de terça-feira, às 8h30, a gente faz a nossa reunião virtual online, estando junto também no culto de domingo às 9h30, às 18h, estando junto nas orações, estando junto no pensamento, estando junto no preocupar. E aí, começando tudo isso lá na minha casa. Assim Deus ordena a sua bênção para sempre. Eu quero orar com você, Pai. Nós não podemos estar juntos nesse tempo. E nós lembramos daqueles dias que nós podíamos estar juntos. Ó Deus, e nós vemos quanto que é abençoado estar na Tua presença, na Tua casa, junto com os irmãos. Agora nós não podemos, mas queremos continuar em unidade pela fé que nos une, mesmo longe, orando uns pelos outros, assim como Paulo não podia estar juntos dos seus discípulos, não podia ligar, então ele escrevia orações e dizia, olha, vocês estão comigo nas minhas orações, eu estou com vocês nas minhas orações, então eu te peço também que vocês orem por mim. Então, assim Paulo dizia, assim que nós possamos estar juntos em espírito, em oração, assim que nós possamos estar juntos no amor, no cuidado, na preocupação uns com os outros, que o Senhor possa nos abençoar a vencer esse tempo, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, desse mundo que está passando por esse momento tão difícil, perdoa os pecados, salva, cura, restaura e dá um novo tempo, que nós possamos sair desse tempo revigorados, valorizando mais a vida, valorizando as pequenas coisas que nós temos esquecido pela correria do dia a dia, Pai. É assim que nós oramos agradecendo, no nome de Jesus. E você pode dizer, graças a Deus.